Olá para todo mundo que acompanha as nossas imersões em evidências médicas. Eu estou muito animado para começar a discussão de hoje. Oi, pessoal. Eu também tô super atenta e preparada pra gente dissecar esse assunto, porque, olha, o material de hoje é denso. Denso e, vital. A nossa missão hoje é bem clara e focada. A gente vai fazer uma revisão rigorosa, passo a passo mesmo, do protocolo de parada cardiorrespiratória. Exato, o famoso protocolo de PCR. E a gente vai atuar aqui bem como dois especialistas em cardiologia, sabe? Dissecando o fluxograma principal que despenca nas provas de residência médica. Pois é. E assim, só para situar quem está ouvindo, um dado crucial da nossa fonte me deixou de queixo caído. A parada cardíaca corresponde a cerca de 7% de todas as questões de cardiologia nessas provas. É muita coisa. 7% numa especialidade gigantesca como a cardiologia é um peso absurdo. Aham. E não para por aí. Uns assustadores 90% dessas questões se concentram só no suporte básico, que dá os 35%, e no suporte avançado inicial com os outros 55%. Ou seja, errar essa conduta não é só perder ponto na prova. Na vida real ou na sala de emergência, não existe espaço nenhum para dúvida. É uma ação quase reflexa, né? Com certeza. Então, para ninguém se perder, a gente vai seguir um mapa bem exato hoje. Diagnóstico, suporte básico de vida, os ritmos chocáveis, ritmos não chocáveis, as causas reversíveis, aqueles famosos 5Hs e 5Ts, e, por fim, os cuidados pós-retorno da circulação espontânea. Perfeito. O roteiro está traçado. Podemos começar pelo primeiro passo, que é o diagnóstico. Porque antes de tratar qualquer coisa, a gente precisa reconhecer o problema. Esse é o básico. E aí eu te pergunto, como a gente pode ter certeza de que o paciente ali na nossa frente está realmente em parada cardíaca e não, só teve uma síncope temporária, um desmaio comum? Olha, essa é a primeira grande armadilha. Para ter essa certeza, a gente busca uma tríade clínica imbatível. Isso é super rápido. Primeiro, a perda de atividade mecânica cardíaca, verificada pela ausência de responsividade. O paciente não responde quando você chama. Isso. Segundo, a ausência de pulso central. E terceiro, a presença de apneia ou daquela respiração agônica, que a gente chama de gasping. O gasping. Sabe, para quem está presenciando a cena, o gasping engana muito mesmo. É bizarro. Engana demais. A pessoa acha que a vítima está respirando, né? Exato. É como se fosse um motor de popa de um barco que já perdeu completamente a ignição elétrica. A chave desligou. Nossa, ótima analogia. Mas aí o motor ainda dá aqueles solavancos mecânicos, sabe? É um reflexo puramente da medula espinhal mandando sinal para o músculo. Mas não é uma ventilação efetiva. É parada. Perfeito. É exatamente isso. A troca de oxigênio é zero ali. E entender esse colapso imediato é o que dita sobre vida. E, olha, tem uma epidemiologia que sempre cai na prova sobre como esse motor para. Me conta. Qual é a diferença dos cenários? Então, fora do hospital, a principal causa é o infarto agudo do miocárdio, o IAME. A artéria entope e o coração entra em fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular em 80% dos casos. Caramba! E dentro do hospital? A coisa muda de figura, né? Muda totalmente. Dentro do hospital, o paciente geralmente já está internado por outra coisa grave. Uma hipóxia, uma hipovolemia que já vinha desgastando o corpo. Aí, o cenário vira de assistolia e atividade elétrica sem pulso, a famosa ESP. Entendi. A sistolia e a ESP lideram lá dentro, 39% e 37% respectivamente. É o coração parando por desgaste e não por um choque elétrico súbito. Exatamente isso. Bom, diagnosticada a parada, a gente não pode ficar parado esperando o monitor chegar. É preciso agir com as mãos, que nos leva à nossa segunda etapa, o suporte básico de vida, o SBV. E aqui a sequência é inegociável, tá? C-A-B-D. Não é mais ABC, faz muito tempo. C-A-B-D. Vamos trinchar. Checar segurança e responsividade primeiro. Isso. Chamar ajuda, ligar o 192 ou 193 e já pedir o desfibrilador externo automático, o DEA. Aí vem checar o pulso central por 5 a 10 segundos no máximo
certo? Exato, não pode passar de 10 segundos. Na sequência, já cai para as compressões torácicas, que é o C, depois a via aérea ventilação e, por fim, a desfibrilação, o D. E a qualidade da compressão é o que salva o cérebro. Mas tem um detalhe que me intriga. Por que as pessoas, e até profissionais às vezes, travam na hora de checar o pulso? Ah, porque sob estresse extremo, a pessoa treme, o coração dispara e ela acaba sentindo a pulsação do próprio dedo na carótida da vítima. Nossa, e aí a pessoa acha que o paciente tem pulso e não comprime. Pois é. É por isso que, no caso de leigos, as diretrizes mandam ignorar completamente a checagem do pulso e ir direto para a compressão se a pessoa não responde. Mas peraí, qual é o racional fisiológico de simplificar tanto assim? Mandar amassar o peito de alguém só porque não acordou. É a matemática da sobrevivência. Fazer compressões inadvertidas num coração que ainda está batendo causa muito menos dano do que a inércia letal em um coração que está realmente parado. Quebrar uma costela é banal, mas não comprimir um coração parado é fatal. Ah, faz todo sentido. A omissão tem letalidade de 100%. Mas beleza, vamos falar de métricas. Para garantir a qualidade, como tem que ser essa compressão? Metade inferior do externo, ali uns 2 dedinhos acima do apêndice tifoide, profundidade de pelo menos 5 centímetros. E no máximo 6, para não varar o peito da pessoa, né? Exato, máximo de 6. O ritmo tem que ser forte, de 100 a 120 compressões por minuto. E o mais importante, o retorno total do tórax. Tirar o peso da mão na subida para o coração voltar a encher de sangue. Isso, alternando quem está comprimindo a cada 2 minutos, porque cansa demais, e a relação é de 30 compressões para 2 ventilações, se não tiver via aérea avançada. Maravilha. Então o socorro avançado chegou, plugaram o monitor, a gente entra na terceira etapa do nosso mapa. O que a tela disse? E se a gente tiver um ritmo chocável? Fibrilação ventricular, que é aquela FV com as ondulações minúsculas e desorganizadas. O coração só tá tremendo, não tá bombeando nada. E o outro é a taquicardia ventricular sem pulso, a TVSP, com aqueles complexos QRS alargados no monitor. Nesses casos, a gente precisa resetar o sistema, certo? É prioridade total dar o choque. Prioridade máxima. E as doses para o choque são 200 joules se o aparelho for bifásico ou 360 joules no monofásico. E logo após o choque, a tensão máxima aqui, retomar as compressões imediatamente. Imediatamente. A gente não checa o pulso para ver se o choque funcionou ali na hora. De jeito nenhum. 2 minutos de massagem ininterrupta. O coração acabou de tomar um tranco, ele está atordoado. Não vai gerar pulso forte o suficiente para ser sentido ou para mandar sangue para o cérebro. Pegar. Ele, na verdade, desliga tudo. Ele zera a atividade elétrica caótica. É um reset. Exato. Ele está esperando que o marca-passo natural, o nó sinusal, volte a comandar a festa. É o verdadeiro reiniciar o roteador da internet tirando da tomada. É a melhor forma de explicar. E durante esses 2 minutos pós-choque, a gente vai preparar as drogas. Mas as doses exatas são essenciais para a prova. Então vamos falar delas. Adrenalina ou epinefrina? 1 miligrama, administrada somente depois do segundo choque. E a partir daí, pode repetir a cada 3 a 5 minutos. Certo. Mas por que a gente segura as drogas e não faz adrenalina logo de cara? Antes do segundo choque, o paciente está morrendo. Injeta logo? Calma aí, não é bem assim. Se você der o choque, as chances do coração voltar a bater sozinho são boas. Se ele voltar, ele precisa perfundir as coronárias sem muita resistência. A adrenalina causa uma vasoconstrição periférica massiva. Ah, entendi. Se você injeta ela precocemente e o coração tenta voltar a bater, ele vai bater contra uma parede de pressão altíssima e vai falhar de novo por exaustão. Então a gente protege a perfusão miocárdica primeiro. Genial. Então, adrenalina só pós segundo choque. E a miodarona? Essa entra após o terceiro choque, dose inicial de 300 miligramas. Se a fibrilação persistir no ciclo seguinte, a gente faz uma dose de repique, que é a metade, 150 miligramas. Ah, e eu li na fonte que a lidocaína pode ser usada como substituta da miodarona, né? Sim, se for usar lidocaína, a dose inicial é de 1 a 1,5 miligrama por quilo, e o repique fica entre 0,5 a 0,75 miligrama por quilo. Legal. Mas tem uma exceção de ouro que adora cair em prova.
o torsades de Pointes. Nossa, verdade. Aquela taquicardia ventricular polimórfica causada por um intervalo QT longo. E nesses casos a gente não pode usar a amiodarona de jeito nenhum, De certo? jeito nenhum. A amiodarona prolonga ainda mais o intervalo QT. Seria jogar vaselina no fogo. O tratamento aqui é o sulfato de magnésio. E choque, claro, se o paciente estiver instável ou em parada. Perfeito. Agora virando a página para o passo 4. E se, ao plugar o monitor, o choque não for a solução? Se a tela mostrar ritmos não chocáveis? Aí o sistema já está operando no vazio. A gente vai ver duas coisas possíveis na tela. Ou é a sistolia, que é aquela temida linha reta, Zero atividade elétrica. ou é a AS, atividade elétrica sem pulso. O monitor mostra um ritmo organizado, até parece normal, mas não gera pulso mecânico nenhum no paciente. E aqui a regra muda brutalmente. Não tem desfibrilação. O protocolo manda RCP de alta qualidade contínua. E sobre os fármacos? A regra muda totalmente mesmo. Nos ritmos chocáveis, a gente esperava o segundo choque para dar adrenalina, lembra? Lembro, para proteger as coronárias da pressão. Pois é. Na ESP ou assistolia, a epinefrina de 1 mg entre o mais precocemente possível e depois mantém a cada 3 a 5 minutos. Mas espera aí, por que essa pressa toda para injetar adrenalina agora se antes a gente queria evitar a vasoconstricção? Porque agora a gente não tem a opção mecânica do choque para salvar a pátria. O coração está literalmente parado por falta de substrato. A droga vasopressora é a nossa única esperança para forçar o sangue a passar pelas coronárias durante as nossas compressões torácicas. É uma questão de pressão de perfusão. Ah, entendi. Sem choque, a gente tem que espremer os vasos do corpo pela química para garantir que pelo menos uma gota de sangue irrigue o músculo do coração. Exatamente. E para saber se isso está dando certo, a gente usa a capnografia, o ETCO2. Se o tubo estiver bem posicionado e as compressões estiverem boas, esse valor tem que ficar acima de 10 milímetros de mercúrio. E aí, se do nada der um aumento súbito, tipo pular para mais de 30 ou 40, o que significa? Significa que comemoramos, mas bem rápido. Indica o RCE, o retorno à circulação espontânea. O sangue voltou a fluir. Sensacional. Mas assim, a gente não pode só reanimar cegamente. Uma ASP raramente acontece do nada, né? O que nos leva à quinta etapa, as causas reversíveis. O corpo está gritando que algo sistêmico quebrou. Como é que a gente conserta o motor se não souber o que fez ele parar em primeiro lugar? Eu brinco que procurar os 5Hs e 5Ts enquanto se faz a massagem cardíaca é como tentar desarmar uma bomba enquanto o cronômetro corre precisando ler o manual ao mesmo tempo. É bem isso, um trabalho investigativo agudo sobre pressão extrema. Vamos passar rápido pelo mnemônico de ouro, os 5Hs. Hipovolemia, que a gente trata com cristalóides. Hipóxia, garantindo via aérea e oxigênio a 100%. Hidrogênio, que é a acidose, e a gente entra com bicarbonato de sódio a 8,4%. Tem também a hipo- e hipercalemia, que exigem a correção do distúrbio de potássio na hora. E a hipotermia. Tem que aquecer o paciente, mas lembrando que temperatura abaixo de 13,7 graus é incompatível com a vida. E aí a gente vai para os 5Ts. Tensão no tórax, que é o pneumotórax hipertensivo, exige descompressão com agulha. Tamponamento cardíaco, tem que fazer pericardiocentese para tirar o sangue em volta do coração. Toxinas, onde a gente usa antídotos específicos. Faltam os trombos. Trombose pulmonar, o TEP, que pode precisar de trombólise, e a trombose coronária, o IAN, que a gente comentou, também podendo ir para trombólise se houver supradiaceteno eletro pós-parada. Mas aí vem a pegadinha clássica da banca. É fatal, porque eles amam colocar hipoglicemia como pegadinha nos Hs e como não cair nisso. Essa derruba muita gente. As bancas botam a hipoglicemia, a hipertermia e distúrbios da tireoide como opções. Mas eles não fazem parte dos algoritmos de PCR em adultos. A hipoglicemia causa coma, rebaixamento severo, mas o músculo do coração é guerreiro. Ele usa vias alternativas de energia, como lactato, para continuar batendo. O cérebro desliga sem açúcar, mas o miocárdio não para de imediato por isso. Distinção cirúrgica para as provas. Com certeza. Bom, digamos que a gente corrigiu a causa.
O ETCO2 subiu para 35, o coração voltou a bater. Passo 6, cuidados pós-RCE. A gente comemora por 5 segundos e vai para a guerra neurocrítica. A batalha agora é puramente para salvar o cérebro. A gente tem que lidar com a síndrome pós-parada, que envolve lesão cerebral, disfunção miocárdica e toda aquela resposta de isquemia sistêmica. Uma casa prestes a desmoronar se você abrir as janelas de qualquer jeito. E a modulação da temperatura é a primeira janela que a gente tem que controlar. A meta primordial é evitar a febre a qualquer custo, né? A qualquer custo. Em pacientes comatosos, a gente tem que manter a temperatura entre 32 e 37,5 graus. E o monitoramento tem que ser central, no esôfago ou na bexiga. Tem fonte que fala de 32 a 36 graus por 12 a 24 horas. Entendi. Botar o metabolismo no gelo. E a hemodinâmica da casa? Excitação volêmica e uso de droga vasoativa, tipo a noradrenalina. A gente visa uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 90 ou uma pressão arterial média, a PAN, maior ou igual a 65 milímetros de mercúrio. E o oxigênio? Porque a tendência é a gente querer encher o pulmão de oxigênio a 100% depois de um sufoco desses. Erro fatal. Saturação-alvo é maior ou igual a 94%, não 100%. A gente precisa evitar a hiperóxia para não gerar radicais livres que destroem o cérebro. E, além disso, controlar a glicemia de forma moderada, deixando entre 144 e 180. E tem a ventilação do CO2, que é super traiçoeira para a prova. Porque nós queremos deixar o PCO2 ligeiramente alto, ali entre 40 e 45, e não tentamos lavar esse gás de uma vez com uma hiperventilação. Isso é fisiologia pura. A hipocapnia, que é o CO2 baixo, causa uma vasoconstrição cerebral indesejado. O fluxo sanguíneo no cérebro é mediado pelo CO2. Se você hiperventila o paciente e lava o gás carbônico, os vasos do cérebro se fecham em espasmo. Nossa, e num cérebro que acabou de sofrer isquemia pela parada, fechar os vasos é sentenciar os neurônios à morte. Exatamente. Você apaga o incêndio, mas derruba a casa inteira. Incrível. Bom, a gente passou pelo roteiro completo. Reconhecimento rápido e seco sem pulso e gasping. Um SBV agressivo com compressão forte. A definição no monitor entre choque ou remédio. Isso, com a lidocaína e a amiodarona de um lado e a adrenalina precoce do outro. A investigação de detetive nas causas reversíveis e, finalmente, o cuidado neurocrítico para não causar mais dano na casa. É um fluxo perfeito, denso, mas que salva vidas se aplicado sem hesitação. E sabe de uma coisa? Tem um detalhe na fonte que eu acho um pensamento provocativo muito forte para fechar. Diga lá. A gente passou todo esse tempo discutindo manobras para trazer o paciente de volta, mas a medicina é também saber a hora de parar. O texto pontua que se a gente tem um ETCO2 menor que 10 milímetros de mercúrio por mais de 20 minutos, mesmo com uma reanimação perfeitamente adequada, isso indica que a gente deve considerar a interrupção da parada. É um limite muito duro de se encarar. Muito. Para quem vai assumir um plantão amanhã, fica a reflexão. A capnografia não é apenas um guia mecânico para ver se a sua mão está fazendo força o suficiente. Ela é, muitas vezes, o dado clínico mais objetivo para tomar a decisão mais difícil da nossa profissão. Nossa, isso é muito forte e muito verdadeiro. É saber aceitar a fisiologia. Eu concordo, de forma solene. Olha que discussão espetacular. O rigor técnico das diretrizes é de uma precisão impressionante. É a ciência aplicada na nossa maior vulnerabilidade. A gente se despede por aqui, lembrando a quem está se preparando que ter fluência mental nesse fluxograma não é só para gabaritar a questão. Fluência aqui é a única coisa que separa a vida da morte naquele corredor de hospital. Um abraço e até a próxima imersão.